pobreza e discriminação, uma vida sem uma única alegria, homens usados como pedras fundamentais a sustentar todo um feudo, mas que eram tratados como reles grãos de areia a serem pisoteados. Esses eram os guerreiros de Satsuma. Fala guerreiros, como vocês estão? Aqui é o Renan do Reino dos Mangás. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma review do mangá Satsuma Gishiden Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Uma obra que acabou de chegar no mercado aí pela editora Pipoca em Nanquim, numa qualidade que ficou excelente, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Só que antes de mais nada, se inscreve aqui no vídeo se você é novo no canal, convido vocês a conhecerem aqui o Reino dos Mangás. E vamos depois da vinheta, porque tem muita coisa legal pra gente falar desse mangá. Bora para mais um review? Hoje a arte vai ser pelo Hiroshi Hirata, porque o mangá dele, chamado Satsuma Gishiden Crônica dos Leais Guerreiros de Satsuma, foi publicado lá no Japão no final dos anos 70 e início dos anos 80. A gente já teve aqui no Brasil O Preço da Desonra, também pelo Hiroshi Hirata e também pela editora Pipoca Nanquim. Essa obra tinha sido publicada aí mais ou menos 7 anos antes de Satsuma Gishiden, e a gente consegue já observar a grande evolução no traço do Hiroshi Hirata. Assim, é grande evolução, entre aspas, né? Porque O Preço da Desonra também tem uma arte bem bacana. Só que eu não gostava tanto da semelhança dos rostos dos personagens. E aqui no Satsuma Gishiden, ele conseguiu evoluir essa parte, os detalhes, as características e deixou a obra ainda mais sensacional. E falando sobre a obra, a gente tem aqui alguns detalhes importantes a citar. A primeira delas é o estilo do Hiroshi Hirata, que é conhecido como Gekiga, que para quem não sabe é como se fosse um estilo um pouco mais adulto de mangás, voltado justamente para aquele público dos anos 50, 60, que cresceu e procurava agora um mangá mais dramático, mais envolvente, mais realista, e é isso que o Gekiga traz aqui. Uma história sobre justamente a história do Japão feudal do ano aí de 1600 a 1868. Esse período foi chamado aí de período Edo. Para quem já deve ter ouvido aí falar em histórias samurais e tal, já deve ter ouvido falar desse período, que começa justamente após o fim da Batalha de Sekigahara em 1603. A partir daí, então, a gente tem o período Edo. Para quem não sabe, esse período Edo é onde vai passar a história, e é muito importante essa Batalha de Sekigahara, porque foi aí que os clãs Tokugawa, vencedor, e os Shimazu, perdedores, se conheceram, aí se combateram, e é grande parte aí responsável por essa história que nós vamos acompanhar hoje. Por que tem relação à Batalha de Sekigahara aí em 1600, mais ou menos 150 anos do tempo do recorte dessa história do Satsuma Gishiden? Por causa da rivalidade dos clãs Tokugawa e Shimazu, porque eles estavam em lados opostos na Batalha de Sekigahara, e os Tokugawa em 1587 já tinham tentado uma ofensiva no território do Satsuma, que é onde fica o clã Shimazu, e haviam sido derrotados. E agora, na Batalha de Sekigahara, os Tokugawas ganharam e colocaram aí em vigor esse novo período, que é o período Edo. E os Shimazu foram obrigados a pedir desculpas, pedir perdão para os Tokugawa para continuarem vivendo e tal, né? E os Tokugawa, sabendo da força dos Shimazu, optaram em acreditar nessas desculpas, aceitar essas desculpas para conseguir aí um período de paz. E esse período de paz de fato aconteceu. Só que a rivalidade e o ódio foi herdado de geração em geração até o ano de 1753, que é mais ou menos onde passa o arco central dessa nossa história. São muitos anos de paz. Logo, a função de samurais acabou caindo em desuso, porque não existiam mais grandes batalhas para eles. E, consequentemente, essa função dos samurais acabou caindo em desuso. Eles acabaram ficando sem empregos, sem funções, e foram obrigados a recorrer a trabalhos menores, né, para a sua sobrevivência. Só que uma sobrevivência miserável, pois eles viviam, principalmente os Goshi, que eram os samurais de nível mais baixo, viviam ali em total pobreza à beira da miséria. Eles eram obrigados a fazer outros tipos de trabalhos para sobreviver, como ser pedreiro,
como ser merceneiros, como ser ferreiros. Então eles eram obrigados a realizar essas outras funções justamente para comerciantes, para camponeses, para poderem sobreviver. E isso acarreta aí numa grande frustração dessa classe dos samurais. E o mangá começa justamente numa ação frenética, a lá estilo Mad Max, só que aqui no lugar dos carros a gente tem samurais a cavalos, numa caçada chamada Himentori. Esse Himentori nada mais era do que uma tradição antiga que servia para treinamento militar numa possível guerra, onde os samurais a cavalo perseguiam condenados, né, que tinham como objetivo chegar numa árvore e lá, se eles conseguissem chegarem vivos, eles seriam libertos. Só que o objetivo desses samurais era arrancar as vísceras desses homens, desses condenados, né? Então, as primeiras 60 páginas é uma pura arte, uma beleza assim que vocês não têm ideia, só pegando na mão para vocês sentirem aquele tipo de emoção que você pega ali no mangá, assim, totalmente alucinante, assim, naquela cena de ação inicial. Só que lá a gente conhece o Sakon Shiba, que é o último dos condenados que sobrevive a essa caçada. E ele sobrevive dando aquela lição de moral a esses samurais, falando que eles estavam seguindo uma tradição totalmente ultrapassada que servia apenas para aliviar a frustração deles. E aí, a partir daí que a gente começa a descobrir o porquê que o Sakon Shiba tinha sido condenado e o que acontece em volta nesse período. Aí eles retratam de uma maneira, o Hiroshi Hirata retrata de uma maneira impressionante a vida desses samurais, como que eles estão sobrevivendo a trancos e barrancos, essas outras profissões, como é o tratamento deles, dos mais ricos, dos comerciantes, em relação a eles. Então, assim, é sensacional para vocês darem uma olhada, porque a história te envolve de uma maneira que resgata esses fatos históricos envolvendo diretamente com essa história do Satsuma Gishiden. A gente tem aqui uma força assim imensa dessa herança, desse ódio entre os Tokugawa e os Shimazu, principalmente aí ao passar dessas gerações, porque eles não esquecem o que aconteceu no passado. Eles continuam, digamos assim, os Tokugawa continuam punindo os Shimazu de algumas formas veladas, para assim não ficar muito claro, como o casamento arranjado, que era justamente uma coisa mais política, que os Shimazu não poderiam negar, né, para não causar um desconforto, só que esse tipo de coisa acabava esvaziando os cofres dos Shimazu, tornando a região de Satsuma ainda mais pobre do que já estava. Então, para não continuar dando muito spoiler, para não... Eu só dei uma pincelada aqui, uma parte inicial, eu vou falar aqui de alguns pontos interessantes, que é a arte evoluiu demais, o Hiroshi Hirata, tá muito bonito o mangá, tá muito bem desenhado. São assim, cenas que você parece que tá vendo assim pintura, fotografia, de tão bela que ele conseguiu transparecer aqui nesse Satsuma Gishiden. Só que não para por aí. A obra ela se completa com a qualidade editorial que a Pipoca Nankin tá dando para os seus mangás, que olha, é de tirar assim o chapéu, porque é muito bonito. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha, superficialmente, claro, né, do mangá. Como vocês já viram, ele vai ser feito aqui no Brasil em 3 edições, né? Lá no Japão teve uma edição, a primeira edição foi em 6 e depois em 5, que esse de 5 que foi baseado, essa da Pipoca Nankin, que vai ser agora finalizado em 3, mais ou menos aí na faixa de 450, 500 páginas. Ele tem o verniz localizado aqui no logo em japonês e também aqui no logo em português, né, Satsuma Gishiden, e mantém o mesmo estilo do Preço da Desonra, tanto na lombada quanto aqui na sobrecapa. Para quem não lembra, este aqui é o nosso amigo O Preço da Desonra, que foi a primeira obra do Hiroshi Hirata, publicado aqui no Brasil. Então aqui lado a lado, as duas para vocês verem que eles seguem o mesmo design, né? Que fica bem bonito aí do selo Drago. Olha como que fica bem legal. E assim, dando continuidade aos detalhes dessa edição aqui do Satsuma Gishiden, ele tem então a sua sobrecapa, tem as orelhas, né? De um lado a orelha conta a história do Hiroshi Hirata, na outra ela vai dar um pouquinho informações sobre a obra. E tirando então a orelha, que ficou bem legal, orelha, sobrecapa, né? A gente tem uma capa roxa ou lilás, né? Depende da sua visão aí, né? Que traz aqui também um samurai na frente e aqui mais um samurai aqui, só que despido atrás. A lombada mantém o mesmo formato. Ele tem folhas em papel Lux Cream, que é um papel de alta qualidade, como vocês podem ver. Você consegue abrir mesmo com esse tamanho aqui de 450 páginas. Você consegue abrir e ler perfeitamente. Eu separei aqui
umas páginas para vocês verem um pouquinho sobre a arte dele, enquanto ele conta a história, né? Então vocês veem que a arte dele é simplesmente magnífica, muito bonita. Tem aqui uma luta de samurai. Esse trecho aqui da história, ele tá contando um pouquinho sobre os clãs, né, do passado, antes da onde está passando a obra neste momento, contando um pouquinho principalmente lá da Batalha de Sekigahara. Então a arte é sensacional, fora de série, a qualidade então ajuda muito. Tem um glossário que eu também achei muito legal. Se você gosta de se aprofundar na história, gosta de conhecer um pouquinho mais, esse glossário trouxe muita informação. Ele foi traduzido aqui pela Drix Sada, que já é comum aí as traduções dela para Pipoca Nankin, né? E esse glossário ajuda muito a você saber um pouquinho mais da história e tudo mais, né? Esse aqui é o marca-páginas, tem desenho dos dois lados, que veio junto acompanhando. E assim, pra gente concluir, o preço dele ficou muito legal. Ele tá R$ 69,90, é um preço ok. Só que se você vai comprar os três, que é normalmente o que uma pessoa que vai colecionar isso aqui vai comprar, com os três você tem um desconto aí de 30%, que você acaba pagando R$ 49,00 em cada uma das 3 edições. É um preço muito bom, se você parar para ver que o preço médio do mangá hoje no Brasil, de 200 páginas, é R$ 20, R$ 25,00. Você pagar R$ 50,00 numa edição desse tamanho, dessa qualidade, vale muito a pena. Porque isso aqui, minha gente, eu consigo assim, chutando, dar uma nota, esse mangá aqui é a nota 9. Assim, muito legal. A arte dele é surpreendente, a história também tá bem envolvente até aqui, então dá pra dar uma nota 9 aqui, sem medo, pra Satsuma Gishiden. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário que é muito importante pra gente continuar fazendo o nosso trabalho, e se você gostou muito mesmo, não esquece de dar aquela compartilhada. Ficamos por aqui, até a próxima.